Já vou pedindo a eles que fechem e abram microfones quando estiverem ou não falando, para não ficar o som ambiente, porque todos nós aqui estamos de casa, você já percebeu, então todo mundo se cuidando, todo mundo se preservando e preservando os outros também, então vamos assim conversando com você. E na nossa mesa de áudio, o grande Manuel dos Santos, saudade do Manuel, tá lá botando a gente no ar, também a Vivian Leal, um abraço para a Vivian, que também está fazendo todo esse nosso apoio. Temos o nosso WhatsApp no 51993887532 e a gente pode já, agora sim, eu vou apresentar nossos amigos aqui no Posse de Bola. Começar pela minha tela aqui, onde eu consigo enxergar os colegas, e já peço aos ouvintes, eu não sei se a gente está com a live já no Facebook, se vamos colocar live, peço perdão pelo meu cabelo, além de eu ter deixado ele crescer, agora eu fiquei um pouco no estaleiro, né? Então aí sim que eu não vou cortar, já tem corneta, mas faz parte, daqui a pouco eu corto ele, mas não se assustem, sou eu mesmo, a voz é a mesma, um pouquinho diferente, mas vamos embora. Marcelo Salzano, grande Salzano, já vou começar te cumprimentando, amigo, e te perguntando uma coisa, o Rafinha vem ou não vem pro Grêmio, hein? Um abraço. Boa tarde, Guti, aos demais integrantes aqui do debate, né? Vou deixar que tu apresente, né? Porque seria uma descortesia do convidado furar o apresentador, né? Então, uma saudação especial também aos ouvintes da Guaíba. Mais uma vez, prazer falar aí num dos mais tradicionais microfones do rádio brasileiro. Olha, Guti, essa informação que a gente trouxe na segunda-feira, de que o Rafinha tem a contratação encaminhada aí por parte do Grêmio e que o Flamengo estaria desistindo do jogador, como aconteceu agora no final da semana. O Flamengo até divulgou nota oficial. Não mudou absolutamente nada do que informei na segunda-feira para hoje, domingo, 1h07. Existe já um encaminhamento dessa situação, apesar de todas as negativas veementes por parte do Grêmio, e até estou esperando algumas confirmações para, quem sabe, ainda durante o poste-bola a gente informar aí aos ouvintes que podem ter novidades aí importantes quanto ao Rafinha no Grêmio. Grande Salzano, foi até uma boa discussão jornalística, mas a gente vai deixar isso para outros fóruns, né? Porque o pessoal, às vezes, um colega levanta informação, o outro meio que vai caçar a informação, isso não é muito legal. Acho que cada um apura as suas informações e dá o que sabe, o que conseguiu levantar, mas enfim, a gente vai discutir o Rafinha. Eu tenho minhas opiniões sobre trazer um jogador como ele, mas vamos seguir apresentando os nossos amigos. Giovanni Gaforelli foi nosso colega aqui na Rádio Guaíba, agora trabalhando com assessoria de imprensa, mas um apaixonado, por vezes irritado, incomodado com o Grêmio, mas gosta de futebol. A gente vivia falando sobre futebol nas manhãs lá na redação da Guaíba. Tudo bem, Giovanni? Seja bem-vindo. Fala, Gutierrez. Muito boa tarde, Gutierrez, Salzano, né, o Carmelito, nosso próximo convidado, vai ser apresentado pelo Guti, e principalmente ao ouvinte da Rádio Guaíba. Eu queria dizer que é uma satisfação enorme, né, agora estar aqui desse lado, debatendo junto contigo, e dizer que sobre já Grêmio, contratação do Rafinha, na minha opinião, também é um erro, Guti. Temos que dar espaço aos guris, que agora é o momento de dar espaço aos guris. Mas vamos debater tudo isso e muito mais ao longo do programa aí. Meu irmão Carmelito Bifano deve estar a metros aqui de mim, meu vizinho de Cidade Baixa, mas todos nós, cada um cuidando. Não nos vemos mais há bastante tempo, às vezes naquele jogo online, videogame e tudo mais. Mas satisfação mais uma vez estar contigo aqui, Carmelito. Também não podemos esquecer das vezes que a gente está indo no barzinho buscar alguma coisa no mercado e a gente passa um longe do outro, mas se enxergamos. Prazer, Guti, muito obrigado pelo convite, uma honra sempre participar do teu programa, ainda mais aqui na Rádio Guaíba, né, que não precisamos nem falar o tamanho dessa bandeira. Bastante coisa para a gente discutir hoje aí. Rafinha é um bom assunto, as meninas sub-18 do Inter é outro bom assunto, vi os 2 jogos, uma pena, realmente uma pena o que aconteceu, mas é motivo de orgulho para o Inter, viu? Ter um time tão qualificado que nem é o time de sub-18 do Inter. E isso com certeza é verdade.
eu vi o primeiro jogo, vi o restinho do segundo ontem, acabei me perdendo nos horários, e aí quando eu vi que já estava terminando, achei que eu não sabia do regulamento, eu confesso, e aí achei, não, o Inter é campeão, né, perdeu a primeira e tal, mas vamos, agora tirou o saldo, beleza, mas coisas, né, que a nossa CBF consegue fazer em todas as instâncias, na base masculina, feminina, nos profissionais, uma hora ela acerta, faz pouco tempo que ela trabalha com esse negócio chamado futebol. Bom, mas vamos começar então pelo assunto que foi uma informação levantada pelo Salzano, e aqui ele não está dizendo que é certo, nem que não é certo, houve uma negociação, isso fica claro para a gente, e além de haver uma negociação, o Flamengo, que era o que todo mundo dizia, não, ele vai para o Flamengo, não vai para o Grêmio, já desistiu, então é outro indício, daqui a pouco pode ser aquela retirada estratégica, isso aí a gente vai debater, mas eu acho que isso não é o que importa, o que importa é, caso se concretize. Eu já vou começar aqui dando a minha opinião. Claro que o Rafinha é um excelente lateral direito, não tem nem o que dizer quanto a isso, todo mundo sabe da qualidade dele, o que ele fez com o Flamengo, com o próprio Flamengo. Achei que ele foi um pouco dinheirista em ir para o Olympiacos, não tinha necessidade, poderia ter mantido a carreira dele, mas isso eu não posso também criticar, é só uma interpretação minha, também não posso ficar aqui dizendo para onde alguém tem que ir, as pessoas têm suas vidas, seus sustentos, seus objetivos, daqui a pouco é voltar para a Europa, não é somente dinheiro, então a gente também tem que ter esse respeito, eu jamais vou criticar decisões de carreira, eu posso achar que não foi boa, não foi tão vantajosa do ponto de vista esportivo, porque é o esporte que a gente observa e a gente analisa, a gente não observa a vida das pessoas, nem temos o direito de ficar fazendo esse tipo de coisa. Agora, um cara com quase 36, né, Salzano? Eu acho que é 35, 36 que ele tá. 35. Vai fazer 36. Rendeu, deu para ver que ele rendeu em 2019 com o Flamengo. Ele saiu em agosto, foi pro Olympiacos. Futebol da Grécia não é um nível tão baixo, mas também não é algo assim tão alto. Jogou partidas de campeonatos europeus. Mas eu fico com o que disse o Gaforelli. Primeiro, se for de ocasião com um salário baixo, e eu não acredito que vá ser um salário baixo, sinceramente, é difícil a gente acreditar que vá ser um salário baixo, poderia ser uma boa, para até dar um peso no grupo. Se bem que o Grêmio tem jogadores experientes e que já ganharam a Libertadores, já ganharam a Copa do Brasil no próprio Grêmio, ou seja, não faltam aquela história que a gente falava antigamente, quando o Grêmio estava sem conquistar assim, muitos títulos, a gente dizia, precisa de jogadores campeões, que saibam, né, que tenham o DNA de campeão, tudo bem, o Rafinha seria um peso a mais nisso, concordo, além da qualidade. Mas será que vale a pena usar os cartuchos, como a gente diz, gastar os principais cartuchos com um jogador nesse perfil? Eu não acho que o Rafinha seja ruim, vou repetir, eu acho que ele tem peso, tem qualidade, cara que jogou no Bayern, não dá nem para... Jogou um tempão no Bayern, é bem verdade, muito tempo reserva, primeiro do Lan, depois do Kimmich, depois acabou saindo, mas foi muito bem mesmo no Flamengo, era um dos líderes, inclusive, do grupo, acho que isso ele contribuiria com certeza. Mas tendo um Wanderson, tendo daqui a pouco de volta Leonardo Gomes, é a posição que o Grêmio precisa para gastar um dinheiro alto? É isso que eu quero dizer. O Grêmio tem dinheiro, a gente sabe, mas o Grêmio é muito responsável nessa questão financeira, daqueles tentativas, né? Às vezes o tiro não dá certo, mas aquele tentativa de tiro certo no mercado para agregar sem fazer loucuras. Isso eu acho certo no Grêmio. Mas será que esse tiro seria bom que fosse o Rafinha? Vejo o Salzano com o microfone aberto, por favor, Salzano. Eu penso que sim, viu, Guti? Dentro de campo, eu penso que o Rafinha seria um excelente reforço para o Grêmio. Por quê? É um jogador que, até pelo que penso do Flamengo na Libertadores de 2019, ele e o Felipe Luiz, eles mudam o patamar do time do Flamengo, que já era muito forte do meio para frente, com Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. E o Rafinha, quando chega ao lado do Felipe Luiz, ele dá a sustentação defensiva que o Flamengo precisava. Tanto é que passou pelo Emelec nas oitavas de final, ainda sofreu um pouco, passou nos pênaltis e tudo mais, mas contra o Inter, especialmente no Beira-Rio, deu um vareio. O time do Odair, na época, não viu a cor da bola.
contra o Grêmio não fosse os gols anulados, foi 10-1 naquele mata-mata, porque o Flamengo aqui na Arena, ele gastou a bola também, ele passou por cima do time do Grêmio. 1-1 foi um placar altamente mentiroso. E na final contra o River, ganhou, até não fez um bom primeiro tempo, mas depois, com toda a sua qualidade, acabou sendo campeão da Libertadores. Então eu penso que dentro de campo, o Rafinha acrescente bastante, até porque o Wanderson, que é um lateral de muito futuro, é uma das grandes joias aí que tem o Grêmio nas suas categorias de base. Nos últimos 2 jogos, eu não gostei muito dele, não. Eu acho que ele deu uma oscilada contra o Ayacucho, até vou dar o desconto da altitude, que em Quito é complicado de jogar, e agora contra o Aimoré na sexta também não gostei muito da atuação dele. Então eu penso que é importante o Rafinha estar aqui no grupo do Grêmio, também para dar conselhos ao Wanderson, que eu acho que ele pode crescer muito ainda, e jogador campeão. Quanto mais você ter no seu elenco, jogador com um espírito de jogador vencedor, eu acho que acrescenta. Por isso, eu sou favorável, se o Grêmio efetivar, e as negociações estão em andamento, a contratação do Rafinha. Giovanni. Salzano, sou obrigado a concordar em partes contigo. Acredito aqui como torcedor, como jornalista, a gente vê jogo, a gente analisa jogo, a gente entende os resultados, como eles acontecem, né? O Flamengo contra o Grêmio também passou o carro, o Rafinha jogou muito bem, anulou o Everton naquela partida, mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, o Renato tem uma forte tendência, uma fortíssima tendência, para falar a verdade, de escalar os jogadores mais velhos e preterir os mais novos. E é o caso do Wanderson, né? Não é um jogador afirmado ainda, está em fase de crescimento, daqui a 1 ano talvez seja um dos melhores laterais direitos do Brasil, posso aqui estar dando um chute muito errado, mas é uma convicção que eu tenho. Mas eu acredito que o Rafinha, sim, poderia somar esse acréscimo nessa parte que tu falou, né? E aí entra a parte que eu concordo contigo, que é a parte da experiência, a parte que vai dar conselhos, a parte que vai dizer para o jogador como, né, fazer para ter o sucesso que ele teve. O Rafinha é um jogador de extremo sucesso, a gente não discute aqui a qualidade dele, né? No Flamengo, no Bayern, foi reserva, mas não importa, treinou com os melhores. Mas a questão é essa. Eu acho que, dependendo do Renato, os jogadores mais velhos sempre vão jogar e os jogadores mais novos sempre vão perder espaço. Pois é, até, Carmelito, não seria interessante que outros jogadores pudessem dar esse tipo de conselho para alguém da posição, porque vai chegar para ajudar, digamos assim, nessa questão que o Gaforelli e o Salzano falaram de experiência, de repassar isso para o Wanderson, mas ao mesmo tempo vai frear o garoto. Vai frear novamente. Ele ficou esperando o Vitor Ferraz, teve o Orejuela até acho que ajudava mais o Grêmio pela questão de saúde mesmo, mas eu não vejo assim tantos... o benefício existe, mas eu não vejo tão importante esse tipo de benefício. Eu acho que o Grêmio tem jogadores possivelmente capazes de passar isso para o Wanderson, que é de quem a gente está falando. E claro, a oscilação que o Salzano citou, isso vai acontecer, não tem como, né? É inegável com um jogador da idade do Wanderson, e a gente tem jogadores do Grêmio de 22, 23 que ainda nem subiram ou estão recebendo as primeiras oportunidades. O Wanderson tem 19, né? Ele é ainda mais jovem, mas eu vejo assim que pode daqui a pouco dar uma freada no garoto, e eu acho que ele tem muito potencial. E já teve alguns batismos, né? Vamos combinar, já jogou final de Copa do Brasil, já passou por alguns momentos que as dificuldades aparecem, óbvio, o time do Grêmio não vinha bem, por isso perdeu como perdeu, inclusive, a final da Copa do Brasil, mas a gente sabe que tem essa questão de dar uma segurada também no atleta, né? De chegar e vai ser titular, né? Não tem como imaginar o Rafinha não sendo titular, se for o caso. Eu acho que tudo que tinha que ser falado do Rafinha em si já foi falado pelos dois debatedores, mais o Guti. Eu quero fazer uma leitura mais ampla da situação do Rafinha, tá? O que a gente vem falando há alguns anos, né, Guti, é que o Grêmio vai precisar passar por uma reformulação. O time, a base do Grêmio já está ficando muito ultrapassada. Não digo que os jogadores não dão o que o Grêmio precisa, dão. Quem é que vai falar do Jeromel, do Kahneman, de Diego Souza, que são, né? Não precisa falar nada desses caras. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó.
o Grêmio vai precisar passar por uma reformulação no meio de uma temporada que não teve férias, que não teve período decente para te fazer contratações, porque mal terminou o campeonato, já estamos em outro. A gente vê, contratando o Rafinha, o que a gente vai, sendo primeira contratação, o que a gente vai pensar? Olha lá, voltou o Grêmio a fazer contratações de jogadores experientes, ou seja, não vai mudar nada. O recado que passa para a torcida é um recado que eu sei que muitos gremistas vão ficar preocupados com isso. Eu acho que o Rafinha é um jogador que está dentro das condições, senão não estariam negociando. Eu acho importante para dar um peso para a equipe, realmente. Eu acho que o Wanderson, com os problemas físicos que ele tem, ele vai precisar de um outro jogador para atuar bastante. Porque, voltamos, o Wanderson era o rapaz que tinha problemas de câimbras durante os jogos. Renato falou isso. Daí, nos 10 dias de folga, o que aconteceu? O Wanderson ficou jogando. Como é que ele vai fazer agora uma pré-temporada para solucionar esse problema físico? Não tem como, porque vai ser jogo atrás de jogo. Não para mais. Então, nós temos alguns problemas. Primeiro, esse negócio de fazer uma reformulação, trazendo já jogadores mais experientes, e também essa incerteza que se tem com o Wanderson. A bola, não temos o que discutir, é bom jogador. Acho que vai dar bom jogador. Concordo com o Salzone e com o Guti, que destacaram que ele tem altos e baixos, mas isso é normal para um jogador da idade, para quem está entrando. É normal, isso vai acontecer com todos, não vai acontecer só com ele, né? Então, eu fico meio assim com essa história do Rafinha. Eu acho que o Grêmio tem outras funções que precisam de reforços mais urgentes do que essa. Por exemplo, quem é que vai ser o substituto do nosso querido volante Michael? Quem já tá na hora, né? Tem no grupo, só que o Renato não bota ele, que é o Darlan. Pois é, mas assim, ó, eu entendo... Mas ele não é a mesma característica. Ele é bom jogador, Salzano, mas eu não sei se não falta. Aí vai precisar o Matheus, de uma vez por todas, dar um passo acima na carreira, no jeito de jogar. Ele tem qualidade, tem potencial. Aí eu pergunto, será que o Matheus Henrique tem algo a mais a apresentar no Grêmio? Porque o que a gente tem visto recentemente, né? Eu não digo aqui recentemente no último mês, eu digo recentemente nos últimos 6 meses, 12 meses. O que o Matheus Henrique apresentou de diferente no Grêmio hoje para ser o substituto do Maicon? É aquela coisa também, né? O que o time Henrique propicia também, né? Guti, Carmelo e Giovani. Eu penso que o Matheus Henrique ele tem que retomar o futebol que o destacou no Grêmio. Eu penso que às vezes o Matheus Henrique ele atrasa muito o jogo. Ao invés, às vezes, de acelerar, ele pega, dá um passe, toca para trás, ou às vezes toca para o lado. Ao invés de ser mais vertical, o Matheus Henrique ele acaba atrasando o jogo do Grêmio. Então, se ele tiver essa consciência de que o jogo em velocidade, de troca de passe, é aquele estilo que o Renato consagrou no Grêmio, se ele tiver essa consciência de que precisa acelerar mais o estilo de jogo do Grêmio, aí o time vai ganhar e muito, porque o Matheus Henrique é bom jogador, só tem que parar um pouco de ser um tanto quanto enfeitado jogando bola. Respondendo a pergunta do Gaforelli, eu acho que com o Grêmio ajeitado, talvez o Matheus Henrique dê muito mais pro Grêmio do que tá dando nesse Grêmio esculhambado nessa última temporada. A gente já viu o Matheus Henrique jogando muita bola. Claro, o time estava mais certo. E é por isso que eu volto a insistir. Alô, Mundo Perdidão, um beijo para ti, meu querido. Maicon, quem é que vai ser o substituto de Maicon? Não é só a bola, não é só encostar na bola e passar para os outros. É experiência, é domínio de campo, é muita coisa que esse volante, ou um jogador que seja do meio de campo, ele precisa ter para fazer com que o Grêmio volte a ter aquela engrenagem que nos encantou em 2016. Não sei se vai conseguir, óbvio, né? Porque a gente vai ter que ver a temporada, mas eu quero dizer o seguinte, em tese, falta esse jogador para dar a ligação de todo mundo no meio de campo. E a gente também ainda vai ter que ver como é que vai ser a situação do Jean-Pierre, né? Que é outro jogador que precisaria de um tempo para dar uma relaxada, voltar zerado. Vamos ver. Complicado.
E tem aquela coisa de encontrar um jeito de se jogar sem o Maicon, não encontrar outro Maicon, né? É isso que a gente tem que pensar também, porque às vezes a gente fica buscando um outro Maicon. O Maicon, a história que ele fez no Grêmio, vai ser difícil alguém fazer igual. As pessoas têm, cada um, suas histórias, suas conquistas, seu jeito de jogar, seu jeito de liderar. Mas por que a gente fala do Maicon? Exato. Por que a gente fala do Maicon? O Maicon tem todos os atributos que tu falasse. Não, porque é o seguinte, o Maicon jogando no meio de campo, ele organiza o meio de campo do Grêmio. Eu não estou dizendo que tem que ser um jogador com as mesmas características, tem que ser um cara que organize o meio de campo. Porque não dá para ser o que foi nesses últimos meses, não dá. E seria, no caso, né, esse novo organizador que o Carmelo, ele coloca aí, seria o Rafael Carioca, que é um grande sonho do time do Grêmio, só que o presidente lá do Tigres, o Alejandro Rodrigues, eu até conversei com ele alguns dias, ele é irredutível, ele não vai aceitar negociar com o Grêmio por menos de 6 milhões de dólares para liberar o jogador. Ele já tem 31 anos, né? Não, ele é um grande organizador, a gente viu no Mundial de Clubes, né? O que ele e o Gignac principalmente jogaram, meu Deus do céu, colocaram os jogos, especialmente contra o Palmeiras, no bolso. Mas vocês vão ter que me desculpar, mas eu vou ter que perguntar aqui para os colegas jornalistas se vocês não acham que por vezes falta o Romildo abrir um pouco a mão, porque grandes jogadores, bons jogadores que resolvem, custam caro. E não adianta a gente querer oferecer uma Coca e um X, me desculpem aqui, uma Coca e um X para trazer um jogador de alta qualidade, entendeu? Mas aí eu vou pro outro lado, Gaforelli. Eu acho que mais do que dinheiro, o Grêmio já abriu cofres, já trouxe Tardelli, trouxe Marinho, trouxe outros jogadores. Exatamente. Acho que até isso o Grêmio faz. Acho que tá na hora do Grêmio ser mais criativo. Buscar aquele jogador mais jovem. Talvez até um pouco arriscado trazê-lo, não sabe se vai dar tão certo assim, um cara até 23 anos. Buscar jogadores no mercado sul-americano. Claro que é ótimo, ninguém discute aqui a qualidade do Rafinha, do Rafael Carioca, mas parece que são contratações feitas assim, baseado no programa televisivo de esporte, sabe, do meio-dia, aquele cara que tu olhou, se destacou, assistiu o Mundial, claro que todo mundo conhece, né, esses atletas, mas se destacou no Mundial. O Renato estava conversando com o Claudinho, quando o Grêmio enfrentou o Bragantino aqui na Arena, como se tivesse descoberto o jogador, conversando com o Luiz Adriano, sabe? Não é que sejam jogadores ruins, mas até na questão financeira tu consegue equilibrar mais isso. Porque fica aí 2, 3 anos com atletas assim, e eles depois vão ser revendidos. Então tu consegue a parte esportiva e ainda a parte financeira. Porque se tu for me dizer que 2, 3 anos é pouco, não vamos aqui também achar que esses caras com 30 e poucos também vão durar 10 anos, né? Não vai acontecer. Sabe qual é o exemplo que o Grêmio tem que seguir? O exemplo dele mesmo. Maicon. Desculpe estar insistindo com o Maicon, mas o Maicon era um jogador que estava escanteado no São Paulo, que a gente via que tinha qualidade, mas não conseguia render no São Paulo por várias circunstâncias. O Grêmio está na hora do Grêmio fazer justamente isso, largar de mão os de sempre, os medalhões, e tentar aquele cara que tem uma perspectiva de te trazer algo a mais do que tu tem no teu grupo. Não precisa ser o Rafael Carioca que jogou bem o Mundial. Não precisa. Pode ser um cara... Mas vocês não acham que isso passa muito pelo Renato, essas indicações? Eu acho o seguinte, eu acho que uma outra coisa que eu esperava do Grêmio esse ano é que o Grêmio se reestruturasse no departamento de futebol. Infelizmente, o Grêmio não tem departamento de futebol. Departamento de futebol, que nem o presidente mesmo fala nas coletivas, é ele e o Amodeu. Por sinal, isso é outra coisa, né, cara? O cara é o cara que cuida do administrativo do clube. É óbvio que ele deve ter outras pessoas que trabalham com ele, mas ele vai tirar o foco do administrativo do clube para começar a se preocupar com o futebol. E tá, é uma trabalheira daquela, né? Isso aí, cara. Me perdoe. Parece até um pouco de prepotência com o mercado, né? O mercado hoje tão difícil, tão pesado, tão profissionalizado como a gente vê. A gente fala tanto em investimento, o Grêmio tá tão bem fora de campo, que às vezes até assusta, assim. Primeiro, vices de futebol que por lá passaram, com todo respeito a eles, são figuras respeitadíssimas, são figuras muito importantes na política do Grêmio, e eu não tô nem falando de conhecimento de futebol,
Conhecimento de futebol é óbvio que eles têm. Eu digo de conhecimento de mercado. Tem um executivo de futebol. Porque, como disse o Carmelito, o Amodeu é um executivo. Ele é um CEO. É um cara que o Grêmio tá aí, já provou que na questão financeira ele administrou muito bem. Inclusive enfrentou algumas barreiras, porque é difícil. A gente sabe que é difícil reestruturar um país com 5 milhões de habitantes, como é um Grêmio, como é um Inter, né? Então, a gente sabe a dificuldade que é trazer de volta para o mercado com saúde financeira. Mas o que a gente está falando agora é da atividade fim, que é ir ao mercado para o futebol. O Grêmio, como eu disse, parece que vai só no que a gente já sabe? Foi no Diogo Barbosa, que era um lateral que já tinha 28 anos, já tinha rodado Cruzeiro, já tinha rodado Palmeiras. Foi no Vitor Ferraz, já com 30 anos, no Santos. Então, não tem muita criatividade nas contratações. Parece que é sempre aquela bola de segurança, que não tem garantia nenhuma, porque qualquer contratação, óbvio, no futebol, elas são instáveis, a gente não sabe o que vai acontecer. Algumas é mais garantia, né? Se trouxer o Messi, é óbvio que a gente tem 90% de chance que dê certo. Isso é outra história. Mas no nível que tem Grêmio, e é alto nível para o continente, acho que está na hora de prospectar um pouquinho mais no mercado. Eu não gosto de traçar comparações com um vizinho aqui, internacional, porque daí as pessoas vão achar que é grenalismo. Mas é só um exemplo de outro clube do mesmo tamanho. O Inter tá indo bem na América do Sul. Tem gente reclamando que vai buscar estrangeiro. Mas tá buscando, tá tentando com Palácios, isso. Tá. Menos dinheiro, o Inter consegue, às vezes, trazer contratações que dão mais liga que o Grêmio, que investe em Tardelli, investe em Robinho, traz o Thiago Neves, e tudo isso a pedido do Renato. O Renato comanda um mundo mágico que não existe. E o Romildo, na minha opinião, né? Romildo, eu sei que tu escuta a Rádio Guaíba, é conterrâneo da minha família lá em Osório, mas eu vou ter que dizer meu aqui, conterrâneo. Romildo, presta atenção, o Renato não é maior que a instituição. O Renato não pode mandar no clube. Quem manda no clube é o presidente, é a torcida que elege o presidente. Uma outra coisa que eu queria falar também, ainda em relação ao executivo de futebol, me parece que no Rio Grande do Sul o vice-presidente de futebol passou a ser mais um cargo de acompanhamento da direção dentro do departamento de futebol. Ele já não tem mais aquele sentido de contratar, de ser o cara que manda no futebol. Parece que isso mudou, nos dois clubes, inclusive. Agora, futebol é uma coisa que a gente presta, aquelas pessoas que prestam bastante atenção, vivem de sinais. Há pouco tempo atrás, pelo que eu fiquei sabendo, não sou um cara mais informado do mundo, mas o Renato teve problema com a Amodeu. Inclusive, de não poder entrar no vestiário. O que acontece agora com o Amodeu? Pois é, o que acontece agora com o Amodeu? Fez as pazes com o Renato e está indo para o vestiário. Me transmite o seguinte, o Renato vai conseguir mandar no Amodeu também. Fez as pazes, não, entendeu? Resolveram o problema. E assim... vai continuar aquilo que o Gaforelli estava falando. Vai continuar aquilo. O Renato mandando e os outros... A estátua é maior que o Grêmio. Com todo respeito ao presidente, não adianta ele dizer que o Renato vai cuidar mais do campo, não adianta ele dizer que agora o Grêmio vai investir na garotada, se a gente não vê isso acontecer. Claro que a gente pode até entender que é um desejo, é um objetivo, uma planificação do Grêmio de fazê-lo daqui para frente. Ao mesmo tempo, tem que fazer, né, gente? A temporada já começou. Acho até certo, sinceramente, vai ter muita gente criticando, acho até certo esse tempo. Em outras épocas eu criticaria, mas agora esse tempo para o Renato, para os titulares, para o principal, para os profissionais, até acho que tá tudo certo. Daqui 2, 3 jogos de gauchão eles retornam e tudo bem. Mas eu quero ver um pouco mais de profissionalismo no departamento de futebol. Como o Carmenito disse, o departamento de futebol do Grêmio hoje é o CEO do clube ajudando ali e o presidente do clube ajudando ali. E o técnico, obviamente. Se a gente for ver qualquer entrevista com um técnico hoje em dia, desses que a gente considera mais estudioso, né, que tem, digamos, mais atualizado, eu não gosto de usar isso, porque daqui a pouco o Renato ganha uma Libertadores e deu, não tem, ele tem capacidade muito grande, ele tem um grande auxiliar com esses moldes que é o Alexandre Mendes. Mas o que eu quero dizer com isso? O Abel Ferreira estava falando, ele concedeu inúmeras entrevistas lá de Portugal para cá, para o Brasil, para vários
colegas, várias empresas, e ele disse, olha, jogador é prospecção, um setor para isso, eles apresentam os nomes, a gente não é nem aprova e desaprova, é debate, então vamos trazer, porque é para o clube. Eu sei que é o treinador que vai gerenciá-los, é o treinador que busca encaixar no seu modo de jogar, mas não pode ser só o treinador. E não é porque o treinador não sabe, é porque precisam dividir as tarefas, gente. O Grêmio tem um departamento para prospectar os jogadores. Eles apresentam listas, mas o que acaba sendo é aquela contratação de quem o Renato conhece, de que ele gostou, o Romildo também. O Robinho foi um exemplo. O Robinho foi uma insistência do presidente Romildo Bolzan. Ele viu no Cruzeiro, ele viu no Palmeiras, ele sempre quis, e aí um dia trouxe. Isso é mais coisa pra gente, sabe? A gente, que eu digo até é torcedor. O cara que tem a responsabilidade, ele tem que procurar pagar um salário não tão alto, procurar trazer o que o clube, o que o time necessita e pensar no futuro. Então, as contratações do Grêmio me parecem pouco criativas, Salzano. Sobre isso, pensar no futuro, você deu aí uma deixa que eu queria colocar aqui no nosso debate, que é o Internacional, que, na minha opinião, fez uma contratação pensando no futuro que é espetacular. O Gustavo Grossi, o gerente executivo, que era do River Plate. Esse profissional aí, acredito que todos nós aqui, a gente tem alguns grupos aí que participa com demais jornalistas sul-americanos, até troca de contatos, enfim, de informações às vezes, e os elogios a esse profissional, eu confesso que eu ouvi muitos, mas muitos mesmo, e depois a gente foi se informar mais. Ele era um profissional que trabalhava com Marcelo Galhardo no River Plate. O próprio Brax, né, Salzano? O principal garimpador de talentos dessa supremacia do River Plate nos últimos anos na América do Sul. Então, eu penso que foi um golaço da gestão do presidente Alessandro Barcelos trazer esse profissional aqui para o Inter, para garimpar aí esses talentos, não só brasileiros, né, mas principalmente sul-americanos. Um deles está chegando aí, que é o Carlos Palacios. Quem escutou a coletiva do Grossi, eu fiquei encantado com as palavras, com pensamentos, a forma como ele pensa, a forma como ele se posta diante das coisas. Me pareceu um cara que conhece, inclusive, como é que a aldeia trabalha o futebol, porque ele soube ser duro em certos momentos e ser mais tranquilo em outros. Ele estudou, né? Ele é um cara que tu vê que é um cara que não é a primeira que pega. Entende? Não é a primeira onda que pega, tu entende? Gente, vamos fazer o seguinte, 1h38, depois a gente pode debater o Inter, continuar também falando de Grêmio, sobre essas questões fora de campo. Tem dentro de campo, o Inter pega o Novo Hamburgo hoje, amanhã o Grêmio joga contra o São José. Esse é o Posse de Bola aqui na Guaíba. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta, Posse de Bola aqui na Guaíba, 1h40. Coisas de home office, né? Se alguém não estranhe muito, o Gaforelli daqui a pouco ele aparece por aqui conosco. Estamos com o Carmelito Bifano, Marcelo Salzano. Vamos até às 15h. E a gente estava falando, né, Salzano? Interessante isso que a gente fala sobre a profissionalização, né? O Inter, ele buscou 2 tipos de profissionais. Ele foi no Paulo Brax para substituir... Aberto o microfone do Giovanni Gaforelli. Estamos escutando o Gafarelli. Grande, Giovanni. Agora ele fechou a câmera e o microfone. Faz parte. Aliás, viu, o Guti, antes disso, viu? Você parece o... Claro, se ficasse loiro, pareceria o Valderrama, rapaz, com essa... Não, o Valderrama é o cabelo bem mais bonito, né? Com essa camisa da Colômbia. Que belo, hein, rapaz? Tá grande. Mas aí o Valderrama tem um cabelo bem mais bonito. Aliás, quando ele jogava... Um abraço, viu? Grande Zé. A gente... eu gosto do futebol colombiano. Esse dia eu tava vendo um TBT do Valderrama, que ele jogou na Major League Soccer. Lá ele é ídolo, né? Grande. Bom, dos maiores jogadores da história da Colômbia, e nos Estados Unidos fez chover. Inclusive, ele era garoto propaganda de um jogo de videogame. Quem lembra dos anos 90, que é mais velhinho, acho que todos nós aqui, né, jogamos, tinha o jogo do Valderrama.
E lá tinha o Valderrama Day, que era os jogadores, os outros jogadores e também os torcedores, todo mundo, mais ou menos como era com o Varejão em Cleveland, e o pessoal com aquelas perucas, assim, com o cabelo do Valderrama. Mas dito isso, eu queria falar sobre... É muito carisma, né? Impressionante o carisma. Nossa, ele tem um canal no YouTube que é muito legal, muito legal. Até hoje, impressionante. É demais. E a gente estava falando antes da questão do internacional, e eu acho que foram dois movimentos interessantes de mercado. O do Grossi nem se fala, né? O do Miguel Ángel também, outro bom movimento. É a mesma história que eu estava usando para jogador. Se vai dar certo, gente, é outra história. Pode ter gente aqui achando que não, vai dar errado, não tem jeito, tem certeza que não vai dar certo. Bom, é uma opinião, mas eu acho que todos os movimentos que o Inter fez estão de acordo com o que se espera de um clube, de um grande clube hoje. Repito, dar certo é outra história, mas buscar o Paulo Brax, buscar o Grossi, buscar o próprio Ramires, ter toda essa questão mais profissional gerenciando o futebol, isso vai ajudar muito o Inter. Talvez os resultados não saiam nessa temporada, mas são planejamentos para um futuro interessante, no mínimo financeiro, com que a base vai poder proporcionar daqui a pouco para o Internacional. O esportivo é outra história, daqui a pouco também pode até dar um resultado mais breve. O que eu estava falando antes do Grêmio vale para o Inter, só que ao contrário. O Internacional fez uma campanha política, o presidente Alessandro Barcelos fez uma campanha política vendendo o que ele está fazendo agora. Ou seja, os sinais que vêm do Beira-Rio são de pelo menos uma tentativa em que isso aconteça. Se não vai acontecer ou não, como o Guti estava dizendo, é outro problema. Eu acho que nós, jornalistas, nós temos que ter bastante paciência com isso, até porque nós somos formadores de opinião, né? Acho que nós temos que trabalhar, não estou dizendo cegamente para que o troço dê certo, não, mas acho que também vai ter um pouquinho de paciência com o troço. Eu acho que o Miguel Ramírez vai ter um problema para ele. Que a gente já conhece esse problema, né? O último time do Inter foi vice-campeão brasileiro, cara. O time que o Salzano destacou antes, o Odair, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Mas o presidente do Inter... O Inter vem no crescimento, tu entende? Então, o presidente do Inter... ele vai estar bem impressionado nesse começo e nesses primeiros 6 meses. Eu torço para que dê certo de saída, que é para o troço relaxar um pouquinho. O presidente do Inter prometeu que utilizaria mais os jogadores da base, né? Inclusive... A gente tem um canal no YouTube aqui, quem quiser seguir a Voz do Torcedor. A gente debatemos muito isso, né? A gente debateu muito isso, que após o presidente prometer a utilização, né, maior dos jogadores da base, ele emprestou o Guilherme Pato, que é uma das promessas do Internacional, né? E, bom, a gente vê hoje o Inter utilizando os garotos da base, né? Mas a gente sabe que, assim como o Grêmio, é gauchão. Quando acabar o gauchão, será que vai ter continuidade essa utilização dos garotos da base? Eu só vou te lembrar uma coisa. O presidente Alessandro Barcelos era vice de futebol do Medeiros. Quando ele estava lá, sabe qual era? Na campanha ele vendia que ia botar 40% do grupo de jogadores da base. Com o Marcelo Medeiros, sabe quanto porcentagem que era? 38%. Ou seja, ele já provou que ele faz isso, entende? Com esse monte de jogador que estão vindo bons ou com qualidade no Inter que podem ser aproveitados, eu não duvido de forma nenhuma que eles vão manter os 40%. Eu também acho. Quanto a isso, até justiça seja feita com o Grêmio, né? Porque o Grêmio ele tem no seu grupo principal muitos jogadores da base. O que a gente cobra é confiança um pouquinho. A gente cobra uma confiança um pouquinho maior para time titular, para utilizá-los, para colocá-los em campo. Porque eles estarem à disposição produzindo, o Grêmio está. E no grupo principal eles também estão. O que falta agora é confiar talvez um pouquinho mais neles. Trabalhar eles mais para serem jogadores do Grêmio, e não simplesmente jogadores para serem colocados no mercado, entende? Os gremistas vão ficar bravos comigo, tá? Mas em certos momentos eu acho que Renato Portaluppi, de quem eu sou fã, gosto muito do trabalho do Renato, acho que ele já está... A fadiga dos metais está pegando forte neste momento.
mas eu acho que a forma como ele conduz a entrada de jogadores na equipe, de certa forma, ela é positiva. Claro, tem uns que outros que deveriam ter sido aproveitados muito antes, mas isso também é da vida, a gente não acerta em tudo, tu entende? Por exemplo, o Wanderson é um jogador que tem que entrar aos poucos, ele não pode ser titular, porque senão no terceiro jogo os caras vão estar queimando o Wanderson. Exato. Pela dificuldade física. Mas nós temos que destacar também os erros do Renato, né, Carmelito? Sem dúvida. Por exemplo, o Ferreirinha. Há quanto tempo o Ferreirinha está pronto? Quanto tempo? O PP está com a cabeça na Europa. O Ferreirinha já era para ser titular e o Renato segue insistindo no PP. Então são erros, assim, até o Salzano pode destacar para nós, são erros que, né, os números já mostram que o Renato está errado, mas ele segue com a persistência como é a convicção dele. Nada vai tirar isso dele. Vou te dizer uma coisa. Sobre o PP. Ferreirinha não é todo mundo que gosta de Ferreirinha como que gostaria que o Ferreirinha já fosse titular agora. Eu te entendo do teu posicionamento e concordo contigo. Acho que é o momento, inclusive, do Ferreira mostrar se pode ou não pode. 23 anos, já está bastante tempo no clube, já passou por várias coisas, já vem jogando bastante tempo. Eu acho que é o momento dele ser testado. Mas eu também, assim, eu acho que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ferreira várias vezes começou o jogo e não teve o rendimento esperado. Várias. O próprio Ricardinho, agora já é chamado de Ricardinho Show pela torcida, né? Pelo jogo contra o Ayacucho, pelo jogo contra o Aimoré. Por favor, são adversários que a gente não pode tirar o parâmetro, né? Não pode dizer que jogaram muito. O que faz o cara... E o Pedro Lucas, meu Deus, o que jogou a sexta. Ayacucho, é pronúncia de colombiano. O homem sabe muito. Inclusive, estava aqui te elogiando, Guti, pela camisa aí, ó, bonita, dizendo que né, gostou da tua camisa. É demais. Não, sobre até o que o Giovanni falou aí do Ricardinho, enfim, quem me impressionou muito, especialmente na sexta-feira, foi o Pedro Lucas. Eu até tive a oportunidade, pela CBF TV, de comentar um jogo do Grêmio contra o São Paulo, lá pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, lá em Eldorado do Sul. E o que esse jogador fez naquele dia, eu fiquei impressionado. E agora no profissional, na sexta-feira, ele foi um dos grandes destaques. Do Breno nem vou falar, né? Porque o Breno, ele tá assumindo a titularidade do Grêmio aí e desbancando totalmente o Vanderlei e o Paulo Vitor. Então, até voltando a esse trabalho de base do Grêmio, ele é exemplar, especialmente nos últimos anos. Olha o que o Grêmio revelou de jogadores bons aí para o futebol europeu, especialmente. Então, penso que... Nessa roda, o Renato estava dentro dessa roda também. Ele também foi responsável por lançar vários. Talvez não no momento que a gente queira, mas ele foi responsável por lançar vários também. É isso que eu quero destacar. Com certeza. Às vezes demora um pouquinho, né? O jogador tem que ter 23 anos, parece que é o critério mínimo do Renato, é 23 anos. Tem 23 anos, pode estrear no profissional. Eu tinha esquecido, mas agora o Giovanni me lembrou aqui, sobre o PP, essa negociação com o Porto. Eu penso que foi cometido um grande erro aí, quando se concretizou a negociação da venda desse jogador para o Porto. Terminou as finais da Copa do Brasil, um abraço, libera e acabou. Vai deixar o jogador aqui em junho fazendo o quê? E é até cruel com o jogador, né? Vamos combinar. O PP é a mesma situação que o Carmelito estava falando do Wanderson. O PP ele não saiu em nenhum momento. O time todo revezava e o PP sempre jogando. Eu falava, o Cristiano Oliveira citou até questões táticas, e ele tem razão. O PP estava mais livre, mas isso atrapalhou um pouco ele. Ele estava mais meia, caindo mais, derivando mais para o meio. Voltando muito. E ao mesmo tempo a questão física. Eu acho até um pouco cruel a gente dizer que o PP tá mal ou esteve mal porque estava negociado. Claro que isso pode mexer com a cabeça do jogador, eu não vou ser ingênuo aqui, mas ao mesmo tempo eu acho cruel a gente fazer isso com ele, porque era um cara que estava sendo utilizado demais, pressionado demais. De um lado, uma negociação para a Europa, do outro, a torcida de 6, 7, 8, 10 milhões de torcedores cobrando dele isso, cobrando desempenho. Até concordo com o Salzano, depois da Copa do Brasil, até porque não vai contar com o jogador por muito tempo, não adianta tê-lo aqui, sabe, por um período que não vai ser tão... não vai contribuir tanto, nem para ele, nem para o Grêmio. Daqui a pouco já ir para Portugal, começar o trabalho lá, nem que seja
extraoficialmente, né? Esperar para Eu se li isso, apresentar quando for ao no novo contrato. país também. Eu li isso Exato, também, então... entre as dificuldades que o PP enfrentou recentemente, o maior conhecimento dos adversários em relação a ele. Tanto que o Renato teve que começar a baixar ele para ver se ele conseguia ganhar na velocidade dos caras. A gente tem que, assim, o PP é um excelente jogador, mas qual é a principal característica do PP? É a velocidade, é pra cima. Eu quero fazer uma pergunta para vocês todos. Sendo bem marcado, o que tem que fazer? Pois é. Vai ter que ter espaço para correr. E talvez isso tenha atrapalhado ele nos últimos tempos, como o Guti estava destacando antes. Mas o Everton passou pelo mesmo problema. Viu, Giovanni? O Carmelo pegou um ponto muito importante aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu penso que a escalação desse jogador atrapalhou o PP no desempenho recente de não ser bom no time do Grêmio. O Diogo Barbosa. Será que o Diogo Barbosa, até pelo estilo de jogo dele, não atrapalhou o PP? Não seria melhor o Cortez ser o titular, que tem características mais defensivas, e liberar o PP com toda a sua qualidade do meio para frente? Na verdade o PP estava mais livre, né? Mas ele ficou menos livre na faixa em que ele se dá melhor. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele ficou livre para ir para o meio, para tentar dialogar mais com o Diego Souza, tentar dialogar mais com os caras do meio, com o próprio Diogo Barbosa, mas ele entrando mais para o meio e o Diogo Barbosa fazendo o corredor, coisa que o Cortez não faz. O Cortez fica um pouquinho mais, né? Pouco vai à linha de fundo, é um cara mais marcador. Eu acho, sinceramente, que o Grêmio tem que buscar um lateral esquerdo. Se não, o Guilherme Guedes, que está se recuperando de lesão e deve voltar agora. Inclusive, já fiquei sabendo que ele está prestes a voltar, e é um jogador que, quando esteve em campo, mesmo caso do Wanderson e de qualquer garoto, precisa evoluir, precisa se afirmar, vai oscilar, isso tudo a gente sabe. Por isso até, de repente, a necessidade da contratação de um lateral esquerdo. Mas tem que pensar num lateral esquerdo não com nome, não com... Diogo Barbosa foi... O Rafinha pode jogar improvisado ali. Exato, tem que pensar alguém que possa auxiliar no jeito do Grêmio jogar. Não pode simplesmente, é um cara bom de mercado, esse aí é conhecido, é bom, vamos contratar. Não é assim que funciona, né? Vocês repararam numa situação, se a gente for pensar que o Grêmio precisa de reforço nos 4 setores do time. Renato vem falando que o Grêmio precisa de um jogador, um atacante que faça gols. Por sinal, é uma coisa meio difícil de conseguir, né? Tem o Diego Souza fazendo gol pra caramba. Não, é isso que eu ia dizer, teria que ser um segundo cara que fizesse bastante gol. Eu não consigo entender muito bem. Bom, mas aí pra que trouxeram o Turim? Esse jogador, eu pensei que no início dele, ele ia dar muita resposta. Mas não confirmou, né? Entre o Churin e o Ricardinho, eu apostaria em Ricardinho. Mas eu entendo ter o Churin no grupo também. Agora é o seguinte, meio campista, já falamos que precisamos de um volante. O Grêmio vai ficar sem o meio de campo. Se o Jean-Pierre não der certo, quem é que vai fazer o meio de campo? Na minha opinião, o Jean-Pierre não deu certo, né? Já não deu certo. Não, um leão contra os times pequenos e um gatinho contra os times grandes. Eu acho que tem dificuldades muito grandes. Eu acho que tem dificuldades muito grandes. Por exemplo, ele é um jogador lento. Mas exemplo, o Douglas também era lento, né? Ronaldo Filho, tá? O meu bruxo aqui do Twitter estava dizendo o seguinte, que gostaria que o Jean-Pierre jogasse no lugar do Maicon. Eu, sinceramente, eu não consigo ver o Jean-Pierre jogando mais atrás, porque ele não tem marcação. Ele não tem marcação. O Douglas, por exemplo, citado pelo Gaforelli, o Douglas, bem ou mal, ele se jogava na frente dos caras, pelo menos. Que é uma coisa que a gente não vê o Jean-Pierre fazendo. Mas aí é o que o Romildo falou na coletiva, na última entrevista dele, né? O que falta para o Jean-Pierre é dedicação. O atleta não se dedica, ele acha que apenas o talento basta para ele. E eu não concordo com isso. Eu acho pesado a gente falar que falta dedicação, assim. Eu acho que o Grêmio tem que ter cuidado falta com essas característica, coisas. de repente. Falta eu acho que o Jean-Pierre... Falta um monte de coisa, né? Eu acho que o Jean-Pierre, especialmente a lesão que ele teve, muscular, que deixou ele muito tempo fora, eu acho que até hoje tem sequelas no futebol desse jogador, porque tecnicamente a gente nem discute, ele é um jogador espetacular, só que fisicamente eu penso que ainda ele falta alguma coisa
alguma potência, algum trabalho especial a ser feito. Porque, de fato, e vamos combinar, né? Às vezes ele não aguenta o tranco. Hoje o futebol, e essa frase não é minha, é do grande chapinho Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. Hoje não se joga futebol, se corre futebol. Muito mais do que se joga. Não, e aquela então, coisa, às vezes, né, gente? O Jean-Pierre ele é engolido pela intensidade do jogo. O Salzano falou bem, o jogo é muito mais corrido. O Grêmio como um todo correu nessa última temporada? É isso que a gente tem que observar. Porque daqui a pouco a gente começa a listar. O Matheus Henrique tá mal. Mas os laterais não foram bem. Falta o Maicon. O Jean-Pierre não tá bem. O PP também não. Pelo lado direito, o Alisson a mesma coisa. Só o Diego Souza, que é uma posição ali mais parada, e ele é um baita de um jogador que parece que se deu bem. O Jeromel não esteve bem. Claro que teve muitas lesões, isso conta também. O próprio Kahneman ficou exposto muitas vezes. O Grêmio não encontrou um substituto para um dos zagueiros, não confiou no Rodrigues, que oscilou. O Paulo Miranda e o David Braz, com todo respeito, não conseguiram também render. Então, se a gente for observar, daqui a pouco ninguém está rendendo individualmente no Grêmio. O que está acontecendo? Será que é cada um deles que estão mal? Ou também tem a questão coletiva do time? Preparação física, o Grêmio trocou o preparador físico, era evidente que o Grêmio estava mal em termos de preparação física. O cara vem da Tailândia, né, Gutierrez? Tu me desculpa, mas o cara vem da Tailândia. Nem sabia que jogava futebol na Tailândia, me desculpe, mas até nem vou entrar no mérito. Quando o Inter passava dificuldades de ter desempenho, quando o Inter passava dificuldade de ter desempenho, a gente sempre costumava dizer que o problema era físico. Só que a gente viu que não é só isso. Minimamente organizado o time vai. E talvez o que seja isso. Bom, 1h59, esse é o Posse de Bola. A gente vai pro Guaíba Notícias com a Sinara Félix e nós já voltamos com Marcelo Salzano, Carmelito Bifano e Giovanni Caforelli. 2h03. Estamos de volta com o Posse de Bola aqui na Guaíba. Vamos até às 3 da tarde com os jornalistas Marcelo Salzano, Carmelito Bifano e Giovanni Caforelli. Bom, a gente falou bastante de Grêmio, né, gente? E hoje temos oficialmente, à beira do gramado, na área técnica, a estreia do Miguel Ángel Ramírez. Ele já teve, né? Deu aquele problema ali de ter invadido, poderia não ter feito isso, né? Também não acho que seja algo tão grave assim, mas ao mesmo tempo as regras são feitas para a gente respeitar, e se for para a gente contestá-las, que sejam nos fóruns corretos, né? Onde elas podem ser discutidas. Agora que o campeonato tem suas regras, não dá sem estar no bid para o cara entrar numa área onde ele não poderia. Mas isso aí a gente não é o nosso principal objetivo da discussão aqui, é discutir o que se espera e o quanto pode se esperar do trabalho do Miguel Ángel. Eu achei interessante, tem muita coisa ainda, muita coisa, ainda mais do jeito que ele joga, do jeito que ele gosta de ver seus times atuarem. A gente vai ter que ter muita paciência. Claro que daqui a pouco vai vir aquele argumento, paciência até quando? Sob quais resultados essa paciência? Se forem resultados desastrosos, a pressão fica muito grande, e o Carmelito falou no início do programa. Vai ter muita pressão em cima do trabalho dele. Tem gente que não gosta muito da mudança, não gosta muito de algo novo. E vamos combinar, né? Esse futebol posicional não tem nada de novo, de moderno. É um jeito dos milhares, trilhares, vários jeitos de se montar uma equipe, de se desenvolver uma equipe. O Carmelito é um cara que fala muito isso, né? O futebol tem tanta coisa envolvida que, se a gente for pegar... Por isso que até estava falando antes. Será que é só individual? Cada um dos jogadores do Grêmio não está indo bem? Ou é coletiva a coisa? Ou é física? Ou é tudo? Ou é um pouco de tudo? Então, no Inter também será assim. Vai ter o Miguel Ángel querendo botar o seu jeito de jogar. Vai ter os jogadores entendendo, jogadores não se adaptando, mesmo que entendam. Característica às vezes não vai permitir. Então tem tudo isso que a gente vai ter que começar a se acostumar a observar no Internacional. Eu tenho uma curiosidade, o Salzano já pegou o microfone, ele já passo a bola para ele. Eu tenho uma curiosidade sobre um jogador do Internacional que eu considero fundamental, ou foi muito fundamental nas últimas temporadas. O Carmelito até discorda pela questão física da durabilidade dele na temporada, e é verdade. De tão bom e de tão exigido, realmente, às vezes pode até faltar um pouco. Mas é um cara, para mim, dos melhores jogadores do Inter, que é o Edenilson.
ele é um condutor. E agora no Inter, a evolução no campo, a conquista de jardas, para usar uma expressão do futebol americano, a conquista de jardas vai ser com a bola e não com a condução. Claro que não está proibido o cara pegar a bola e passar de um setor para o outro, ele com a bola nos pés. Mas o Edenilson tem essa característica de dialogar um pouco menos, e não é questão de ser fominha, é de característica mesmo. Ele não fica tocando de lado. Ele vai para frente e se apresenta. Se ele aprender a entregar mais a bola e se apresentar à frente, como é da evolução do jogo posicional, que é vai tocando por setores e os jogadores avançando cada um nos seus setores, porque as pessoas vão achar que cada um fica no seu setor e dali não sai. Não é assim, né, gente? A bola avança e eles avançam, vão trocando também de setores até chegar em grande número. Esse é o objetivo. Chegar bem e chegar em grande número no ataque. Eu tenho essa curiosidade para saber como é que o Edenilson vai se comportar nesse jogo do Internacional, assim como o Praxedes. Claro, todos, né? Mas como são caras do meio campo, a bola passa inevitavelmente por eles, eu tenho essa curiosidade. Não vai ser do lançamento direto, não vai ser de pega a bola no lateral e ele corre. Vai ter tudo isso, porque o futebol é assim. Mas eu tenho curiosidade para saber como o Edenilson, que é um jogador inteligente, até acho que ele vai ser capaz e vai ajudar bastante o Inter, mas ao mesmo tempo ele vai ter que se adaptar no seu jogo, né? Ele era quase que quase não, ele era um alicerce desse jogo do Inter, assim como o Patrick, cada um nas suas funções, mas eles são alicerces desse tipo de jogo. E agora o Inter modifica um pouco o seu jeito de jogar e continua com peças iguais. Vamos ver como é que vai ser, né? Já tem essa amostra hoje diante do Novo Hamburgo. Até já foi descartado pelo Martin Anselmi na coletiva após a vitória contra o Ipiranga no último domingo no Beira-Rio, mas eu gostaria de ver, e até saiu na escalação própria naquela partida de domingo passado, o Edenilson como esse primeiro homem de meio campo, ao lado do Nonato e também do Praxedes, porque eu penso que ali nos primeiros 20 minutos do jogo, o Inter começou muito bem essa partida, depois caiu um pouco, também por muitos erros individuais, que pode também ser acreditado a esse período rápido de férias que os jogadores tiveram, né? Após o vice-campeonato brasileiro. Mas eu penso que, e até eu acho que vai jogar o Rodrigo Lindoso ali naquela primeira função hoje, contra o Novo Hamburgo, mas eu gostaria de ver mais o Edenilson ali abrindo esse meio campo do Inter aí, porque eu penso que ele é um jogador de qualidade, ele tem muita técnica, ele tem muita intensidade, então eu penso que com os treinos aí, orientados pelo Ramires, seria um jogador aí para mudar o patamar do meio campo do Inter, estando aqui, já no Internacional. Então eu gostaria de ver mais o Edenilson nessa função aí, como primeiro homem da minha cancha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O Guti sabe minha opinião em relação a isso. A gente conversa bastante sobre futebol, eu e o Guti. Eu me preocupo quando um treinador tem só uma forma de fazer um time jogar. Isso é uma preocupação que eu tenho. Porque tu vai necessitar em algum momento de ter alternativas. Eu aposto que o Miguel Ramírez tem essas alternativas. Tá? Sinceramente, eu acho que a utilização do Edenilson como primeiro volante foi uma necessidade para aquele jogo que ele não tinha o Dourado e não tinha mais ninguém. Tinha o Lindoso, mas, né? Talvez foi até uma tentativa, erro, vamos ver o que acontece. Ele não tem agora, o Johnny também, né? Não tem o Johnny que está na seleção na pré-olímpica, né? Eu vou discordar um pouco do Guti. Eu acho que ele é um jogador que consegue fazer o carteado. Ele consegue fazer e aparecer, tanto que ele faz gols, ele está dentro da área, erra muitos gols também. Eu acho que não é o problema. Eu não sei se ele conseguirá fazer. Vamos voltar um pouquinho. Eu achava que ninguém ia conseguir fazer o que fizeram com o último argentino que teve aí. Eu achava que ninguém ia conseguir fazer o futebol como ele queria que fosse feito. E a gente viu que o Kudê conseguiu dar uma forma dessa equipe jogar, mesmo ela sendo com características totalmente diferentes das características dela. A característica dessa equipe do Inter é jogar como o Abel jogou, como o Odair jogava. Não é como o Kudê jogava. E mesmo assim, o Inter conseguiu fazer
a forma como o Kudê queria, entende? Então, eu acredito que esse grupo é capaz de se adaptar à forma como que o Miguel Ramírez vai dizer. Mas ele vai precisar de tempo. Não é da noite pro dia. Não é. A distribuição do... muito né? treino, né? Isso, a distribuição, não o modo de jogar. A distribuição vai ser parecida com a do Odair. Para por aí. A escalação... É o que eu ia dizer. Claro. São estilos completamente diferentes ao do... São filosofias diferentes. Mas eu concordo. Na verdade, eu estou curioso. Não é que eu esteja duvidando. Eu quero ver como o Edenilson se comporta. Porque agora, é interessante a ideia que o Ramírez tem, né? Se tu me permitir, Guti, só um adendo ao que tu falou antes da estreia do Miguel Ángel Ramírez, eu vou ter que discordar um pouquinho, porque eu acho que a estreia dele já foi, né? Quando ele invadiu o campo para dar instruções ao time, né? Então ali ele já estreou com o regulamento, sem regulamento, estreou ali. Agora, a gente pode dizer que oficialmente ele vai comandar o Inter. Tudo bem, mas eu acredito que é uma característica totalmente diferente a do Kudê. O Kudê, a proposição dele era fazer o Inter jogar, era atacar o adversário. De repente, no contra-ataque ou sem contra-ataque, mas era essa a proposta de jogo. Agora, com o Miguel Ramírez, eu não sei particularmente o que esperar do Inter. Eu acredito aqui pelo que os colegas falam, inclusive, que é um estilo de jogo muito parecido com o Abel. Qual deles? O Abel do Palmeiras, quer dizer. Ele mesmo. O Abel não tem nenhuma semelhança. O Abel Braga, no caso. Não, o Abel Braga não. O Abel Ferreira. O Abel do Palmeiras. Na verdade, assim, a maneira eu só citei o Kudê. Colocar... Vai, Camille. Eu só citei o Kudê para exemplificar de que uma equipe que jogava totalmente ao contrário do que o Kudê pregava conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Kudê. Eu sei que é diferente desse, mas eu quero dizer o seguinte, se esse grupo conseguiu se adaptar ao Kudê e depois conseguiu se adaptar novamente ao Abel, por que a gente não pode dar ter uma esperança de que vai dar certo, né? Então, eu acho que precisa ter tempo, muito tempo. E outra coisa, esse tempo não é dado pelo Miguel Ramírez, não é. Não é o Miguel que tem que dar esse tempo. Não é o resultado que tem que dar esse tempo. Não. Quem tem que dar esse tempo é a direção do Internacional. É a direção que não pode fazer como o último vice de futebol que teve no Beira-Rio, que disse que trocou um técnico porque a pressão nas redes sociais era enorme. Isso não é ser dirigente de futebol. Isso é ser, sei lá o quê, mas dirigente de futebol não é. Tinha que ter terminado a temporada com o Odair, concordo. E eu vou dizer uma coisa, eu estou gostando bastante do trabalho do presidente. Eu gosto bastante do João Patrício, que é um cara, eu gosto muito de João Patrício. Eu só quero dizer uma coisa, eles é que vão ter que segurar essa barca. Eles. E vão segurar, viu, Carmelito? Porque a cada manifestação eu vejo que o Inter, e mais de uma vez em determinados veículos aí de imprensa, eu já ouvi o presidente Alessandro Barcelos falar em uma palavra, que me chama muito a atenção: ruptura. Então, eu penso que vai dar o presidente Alessandro, ao lado do João Patrício, enfim, do Paulo Brax, ali dessa cúpula diretiva do Inter, eles vão dar todo o tempo e todo o respaldo possível para que o Miguel Ángel Ramírez possa desenvolver o seu trabalho no Inter. Mas o que vocês esperam do Miguel Ángel Ramírez? Eu confesso que eu não tenho ainda um prognóstico pronto, não vi o Inter no formato que ele quer. Eu queria saber de vocês também, né? Eu acho que ele pode fazer um grande trabalho aqui, e o que me chamou muito a atenção, mas muito a atenção mesmo na sua entrevista coletiva de apresentação, o que não fez o Eduardo Kudê aqui, que pensou que o Inter era o Racing, que não é. Que o Inter é um clube muito, muito grande. O Miguel Ángel Ramírez, ele sabe exatamente... Achei que você ia dizer que o Racing... Achei que você ia dizer que o Racing é campeão do mundo, beleza, né? Todo respeito ao Racing, campeão da Libertadores, mas vamos combinar que o Inter é maior, né? O Miguel Ángel Ramírez, ele sabe exatamente a grandeza do Inter. Se informou para isso. Pô, ele chegou a citar que assistiu o jogo do Inter com o Barcelona em 2006 e que está comandando uma Ferrari aqui no Internacional. Então isso me chamou muito a atenção.
Sabe a Ele está responsabilidade. ambientado, ele sabe da responsabilidade e da grandeza que é dirigir o Esporte Clube Internacional. Eu vou um passo um pouco mais atrás até. Antes mesmo do presidente se eleger como presidente, eu acompanho ele, conheço ele, a gente é repórter, né? Então conheço ele há bastante tempo, até quando era de vice de administração do Inter. Depois ele virou vice de futebol. Então aquela coisa de sempre estar conversando, buscando informações, em viagens também, quando a gente viajava, eu também tive a oportunidade de conhecer o Alessandro Barcelos, e aí aquela coisa de acompanhar em mídias sociais. Se vocês, não sei se observaram, mas se deram uma olhada, uma stalkeada, como a gente fala, vão perceber que ele e o seu grupo, há muito tempo, antes mesmo dele ser presidente, vem fazendo cursos de gestão de futebol, buscando, não só estudando nesses cursos, como ministrando também cursos assim, oferecendo cursos assim aos seus pares políticos no internacional, ou quem quisesse, enfim. Então, é nesse sentido que eu vou. Não é algo do nada. Fica bem nítido isso para mim. O que tem de ideia o Alessandro Barcelos, implementando elas com os profissionais escolhidos, é interessante. Aí vai ter que dar certo, vai ter que ver o que vai acontecer. Por isso que eu disse pro Caffarelli, antes mesmo do que esperar do Miguel Ángel, a montagem de tudo isso, de toda essa engrenagem de departamento de futebol do Inter é interessante. A ideia de como executar também é interessante. Agora vem a parte talvez mais difícil, que é executar. E aí sim, vai precisar de entendimento da imprensa, de paciência do torcedor e de, principalmente, resiliência e convicção da direção do Internacional. Senão, vai ser mais do mesmo, tentou ser, digamos, mais atualizado, mas não executou. Aí não adianta, não vai funcionar, né? Quer ver um jogador que no começo do último jogo do Inter me preocupou bastante, mas depois ele fez um segundo tempo sensacional, que talvez seja um jogador que vai ter muita dificuldade de atuar com o Ramírez, que é o lateral direito do Inter. Se ele ficar, né? Porque mas é final do ano, penso que... Aliás, até trago uma rápida informação aqui. O Rodinei e o Abel Hernandes dificilmente vão permanecer no Inter, principalmente pela questão do custo. Meio do ano? O Rodinei tem contrato até meio do ano e o Inter teria que desembolsar um valor bastante expressivo aí pro Flamengo para ficar com o Rodinei. Então a tendência é que eles vão embora, tanto o Rodinei quanto o Abel Hernandes. E aí eu vejo um problema, Salzano. Eu vejo um problema não grave. Contra o... Diga. Porque os jovens do Inter, ainda, para mim, ainda não estão 100% prontos. Para mim, não estão prontos ainda. Léo Borges, pela esquerda, é um jogador mais pronto que os da direita. Mas ele não pode esquecer que tem o Saravia, né, Carmelito? Sim, tem o Saravia. Tá voltando, mas vai precisar de uns 4 meses, mais ou menos. Ou seja, o Rodinei vai jogar esse período e depois vai entrar o... Tem que ter um prazo de paciência com essa gurizada, com o Mazete e o Heitor. O Heitor já pediu para ser volante. Eu acho que ele... Vou voltar na história das escolhas de carreira, cada um tem a sua. Ele já foi volante na base, tem todo o direito, mas eu acho que ele tem mais característica de lateral. Mas, ok. O Heitor é um bom lateral. Exato, tenho mais boas visões, boas amostras do Heitor do que ruins, até por considerá-lo um garoto em desenvolvimento ainda, tem tudo isso. Mas... Se o Heitor conseguir corrigir posicionamentos e a marcação, ele vai ser um baita lateral, porque ele cruza, que é uma barbaridade, ele tem uma bola parada e também uma bola em movimento para cruzar, para encontrar o atacante, que é diferenciada. Ele tem que também saber dosar um pouco mais. Ele é um cara que ele gosta muito de atacar e às vezes ele esquece, precisa também cumprir funções defensivas. Vários jogos a gente vê o tempo inteiro lá em cima, e não é assim que funciona. Se tu passar o tempo inteiro lá em cima, o que vai acontecer? Tu vai abrir brecha para que o adversário ataque no teu espaço. Entende? Então, aquelas coisas que são pequenas coisas que ele precisa resolver o quanto antes para conseguir. Eu vou te dizer, essa de volante não faz o menor sentido.
Menor sentido. Também acho que não. Tem acho que um dia, lateral. se for necessário, já com todas as substituições feitas, precisar recompor alguma coisa, sabe? Aí puxa, sei lá, um volante para terceiro zagueiro, e aí precisa preencher meio. Aí tudo bem. E a estatura não ajuda também, né? E assim, ele é um cara de mais corredor mesmo, dá para ver isso nele. Mas também, daqui a pouco, conversando com o Miguel Ángel adapta ele, enfim, porque tem muito disso, né? Tem muitos treinadores, e a gente vê mais isso com o Guardiola, e eu não quero aqui traçar nenhuma comparação, gente, por favor. Mas a gente vê muito também de laterais fechando como volantes quando o time tem a bola, quando tá na sua fase ofensiva. Isso é uma outra história, né? Tem que ver também que existe a fase defensiva nos times, e eles precisam marcar aquilo que a gente falava antes também do Grêmio. Mas em termos de composição de grupo, contando com o Saravia, diga. O Heitor tem 20 anos, cara. Já é a segunda temporada que ele tá no Inter. Ou seja, a gente não pode ser nada definitivo com o Heitor. O Gaforelli ia ficar louco comigo, mas ele não gosta de jogador com 23 anos que entra no time, ele quer que os caras entrem com 19. Mas eu acho que o jogador tem que ser experiente para jogar um futebol de alto rendimento. Tem que ter experiência. Ou então ele tem que ser fora de série para jogar. Mas aí, pensando em composição, a gente espera, né, o Saravia voltando, e acho que os desafios do Inter em Campeonato Gaúcho agora dão essa margem para esperar. Composição de grupo, tendo Saravia, Heitor e Lucas, eu acho que é interessante, talvez, realmente abrir mão, entre aspas, do Rodinei. Também faz parte, né, de grupo, de compor uma equipe, que senão vai frear a gurizada, né? Daqui a pouco é Saravia titular, Rodinei de reserva e a gurizada lá atrás. Acho que pode, pensando em mercado, aliviar a folha, como disse Salzano, são valores altos. Até não acho o Rodinei desprezível, eu acho que ele é o mais forte fisicamente. Eu não acho um jogador ruim, não. O problema é que às vezes ele dá uma... Pensando em grupo. Se ele sair, ele sai em alta, hein? Ele sai em alta do Inter. Porque até pouco tempo atrás ele era um jogador acabado de futebol em relação ao que algumas pessoas falavam. Hoje não, hoje ele já sai bem melhor. Olha o que foi a parte ofensiva do Rodinei no segundo tempo do último jogo. Ele foi fundamental para a virada do Inter. Eu vou dizer aqui, o Rodinei foi um dos melhores jogadores do Inter na reta final do Campeonato Brasileiro, naquelas 9 vitórias. Ele jogou com certeza demais. E o jogo contra o Flamengo, eu nem vou citar aqui, né? Porque o Inter foi claramente prejudicado. Naquele pisão que ele deu no Felipe Luiz, que não foi intencional, acabou sendo expulso. Então, ele é muito condenado, entre aspas, por aquele lance, que foi uma injustiça. Sim, exatamente. Até o Felipe Luiz pediu para o juiz não expulsar o jogador. Eu acho tão bonita a condenação por um lance, cara. Porque o contrário não é verdadeiro. Se o cara faz uma jogada maravilhosa, ele não vai ser eternamente maravilhoso. Não vai. Então não tem essa, por causa de um lance, o cara tem que ser torrado. Não, e mesmo, é coisa de e assim, gente, mesmo que fosse intencional, mesmo que o lance fosse... que a gente não tivesse aqui discutindo que ele realmente foi justamente expulso, se fosse o caso. Mesmo assim, não dá para condenar um cara assim, né? Não tem como. Não, mano. Eu já vi vou ter que discordar do Carmelito aqui. Primeiro tempo de final de Copa do Brasil, de Liga dos Campeões contra o Barcelona. Talvez o Arsenal ganhasse aquela final e disputaria contra o Inter em 2006. O Barcelona teve inúmeras dificuldades e o Lehmann foi expulso rapidinho, com o jogo iniciando. As coisas acontecem. Não, vou ter que discordar do Carmelito aqui, Guti, porque é o seguinte, né? A gente tem um exemplo claro no Grêmio, um jogador chamado Bressan, que eu nunca mais quero ver com as cores da camisa do Grêmio, nem de pijama. Saiu uma foto dele de pijama com as cores da camisa do Grêmio, não quero ver. Mas é um jogador que ficou marcado, sim, pelas suas falhas naquele jogo contra o River Plate, né? Em 40 segundos de jogo. Mas aí são reiteradas, né? São várias falhas. Tu mesmo falou, Jean. Tu mesmo falou. É o que eu estava defendendo antes. De dizer que o jogador é ruim, né? Falhou, mas é ruim. Mas é isso que eu estava defendendo antes, Gafarelli. Tu não pode torrar o cara por uma falha. Agora, se o cara continuamente tem problemas, daí não pode jogar em Inter nem em Grêmio, porque são muito grandes. É que nem o Paulo Vitor. Goleiro falha. O Breno, inclusive, já vou avisar aqui, ó. Tive uma visão agora. O Breno vai falhar, viu, gente? Ele vai falhar.
Em algum momento ele vai falhar, tá? Todo goleiro falha. Só que se o cara falhar em inúmeros jogos importantes, reiteradas vezes, como por exemplo, teve o Paulo Vitor, aí a gente vai ter que observar essa soma de falhas. Sobre isso, viu, Guti? Um dos maiores goleiros da história do Grêmio, Darley. O Darley tinha falhas homéricas em jogos que não valiam absolutamente nada. Chegava no jogo decisivo, era um monstro. Pegava até pensamento. Eu só me lembro de uma falha do Darley em jogo decisivo, que foi na Libertadores de 2003 contra o Independiente Medellín no Estádio Olímpico. Ele jogou todo de branco, tomou uns galhos lá do Molina de fora da área, e foi só o único jogo que ele falhou. Nos demais, ele foi espetacular. O Breno contra o Sportivo foi um gigante. Agora eu quero ver quando chegar o River Plate numa Libertadores, um Boca Juniors, eu quero ver se ele vai manter esse padrão. Eu não estou aqui, tecendo críticas ao goleiro Breno. Eu acho que ele já merecia mais chances como titular desde o Grenal que ele estreou e foi muito bem naquele clássico Grenal. Não, eu gosto muito do Breno. Pois é. O Breno que se cuide, porque tem atrás dele na fila tem gente boa também subindo. O Adriel é excelente. O Salzano falou dos jogos que fez, eu também tive a mesma oportunidade contra Botafogo e Bahia, do Campeonato também Brasileiro Sub-20, e o Adriel é uma coisa impressionante. Claro que é base, os garotos que saíram na frente dele também são jovens, né? Ele não pegou, digamos, um Luiz Adriano de frente, ele não pegou um Gabigol de frente, um Guerreiro, tudo bem. Mas o que eu pude ver do Adriel é impressionante. Em estatura, elasticidade, velocidade, saída por baixo, porque também não é só a saída por cima, tem a saída por baixo. E eu gostei do que vi do Adriel. E o Breno também, né? O Breno é até um passo à frente na evolução. Mas claro que até acho que o Grêmio agora... tá na hora de apostar. Tá na hora de apostar neles, porque tem que trazer um jogador... É difícil trazer um goleiro. Qual goleiro que o Grêmio vai trazer? Um médio de novo? Um Júlio César, um Vanderlei, Só se fosse caso para tirar do Corinthians. Mas como ele vai renovar até por mais 3 anos... E olha lá, né, Salzano? Já numa descendente na carreira. Agora, o que me chama muito a atenção, viu, Giovani e Guti e Carmelo, no goleiro e até fazendo jogos atrás da goleira. Claro que agora, em função da pandemia, os protocolos, tanto da CBF quanto da Federação Gaúcha de Futebol, não permitem isso. E está absolutamente correto, até pelo menos enquanto todos se vacinarem, que eu espero que aconteça logo. Mas o que eu sempre gostei de observar nos goleiros ali, atrás das metas, é se ele passa ou não segurança para a defesa. E isso me chama muito a atenção no Breno. Ele além de ter uma técnica muito apurada, de ser ágil, as defesas contra o Aimoré estão aí pra gente olhar e observar. Ele passa confiança, ele é um goleiro muito seguro. Muito seguro. Então eu penso que se ele tiver sequência, ele não sai nunca mais da titularidade do gol do Grêmio. Eu vou dizer uma coisa, jogador, eu que sou um cara que defendo que o futebol categoria de base é outro esporte, não é futebol de alto rendimento profissional. O goleiro é uma das funções que tu pode ter tu pode ter uma visão mais precisa de como ele é. Porque no final das contas, vai ter no futebol profissional vai ter o cara experiente, o cara malandro que vai botar uma bolinha aqui, outra ali, mas na maioria das vezes ele faz também na categoria de base. Igual, o goleiro é igual, né? Isso, entende? Então, se o cara já vem com isso, é um plus a mais, que nem diz o cara aqui. E aquela coisa, né? O Salzano citou um tal de Darley, que ganhou poucas coisas com o Grêmio, né? Não fez muita coisa com o Grêmio. Ele entrou no time com 21 anos, gente. O Groi, em que pese aquele intervalo até ele voltar e ser campeão... Eu acho que muito disso a torcida já endeusou o Breno, né? O Groi também, com pouca idade, em 2006, foi necessário que ele entrasse na equipe, porque o Galato machucou a cabeça, e ali ele também foi bem naquela temporada. Até hoje não se entende por que em várias temporadas o Grêmio trouxe o Sarra, o Grêmio trouxe o Dida, o Grêmio ficou colocando outros goleiros. Um que trouxe se destacou demais, né? Que foi o Vitor, né? Que foi pro Atlético Mineiro. Que realmente era um goleiro acima da média. Mas eu confesso aqui que eu não gostava do Vitor, cara. Principalmente em Grenal. Todo Grenal ele aceitava um gol do D'Alessandro. Todo Grenal. Ou do D'Alessandro ou do Andrezinho.
Mas aí entra muito também, na... né? Aí entra muito no folclore, mas eram bolas que... Ele até tomou alguns frangos do D'Alessandro. O D'Alessandro é grande jogador. Mas o Vitor, ele fez no Grêmio uma das grandes atuações que eu vi de goleiro com a camisa tricolor, que foi num Grêmio 4, Flamengo 1, no Campeonato Brasileiro de 2009, em que o Adriano era o centroavante do Flamengo no Olímpico, era um domingo à tarde. Eu me lembro desse jogo. O Vitor fez no mínimo 6 defesas impossíveis. Ele foi... Ele foi o melhor daquele campeonato, né? Ele foi, olha, acho que foi uma das grandes atuações da carreira do Vitor. Mas em Grenal não servia, né? Posso mudar de lado? Não se dá bem no Grenal, que a torcida do Grêmio pega um pouco no pé. Aí a gente entende. Mas tem a ver com a época, né, gente? E o Inter tinha um time muito superior ao do Grêmio. Não é bom, tem gente que tem a loucura de dizer que o Alisson não é bom porque tomou muitos gols em Grenais. Bom, mas aí são as fases das equipes. Tava no 5-0, também, né? Teve uma época que o Grêmio tomava 4 quase todo mês do Internacional e depois virou isso, claro. E o Grêmio goleou o Inter 2 vezes também, em 2 anos seguidos. Então, e aliás, Guti, também vocês me dão um gancho aqui, e isso é uma coisa que me incomoda assim de uma maneira impressionante, cara. A gente ouve também outras mesas redondas. Grenal não tem favorito. Cara, isso é a maior balela que existe na face da terra, cara. Ao fim ou ao cabo é um jogo de futebol, né? Nossa senhora, cara. Sempre tem favorito, sempre tem favorito e sempre, na maioria das vezes, o melhor vence. É só pegar os ciclos vitoriosos. O time do Grêmio na década de 90 passava por cima do Internacional. Até o Inter tinha raça, às vezes ganhava um que outro clássico, mas o Grêmio era superior ao Internacional. Aí nos anos 2000, após 2003 ali, o Inter virou essa chave e perdia muitos poucos clássicos. Agora que o Inter quebrou a série de 11 do Grêmio e pode ter um time melhor, mas o Grêmio era melhor que o Inter. Então eu não via nenhuma anormalidade nos resultados do clássico. Existe sim favoritismo em clássico Grenal. Esse negócio que não existe não é clássico, né? Em futebol existe um favorito. A não ser que estejam realmente equilibrados. E a gente vai falar isso. Quando chegarem bem as duas equipes, a gente vai dizer. A gente chama de futebol justamente por causa disso. Por mais favorito que o cara seja, vai chegar no momento que ele vai perder pro outro, porque vai dar um dia que o outro vai estar tudo certo. Agora tem uma coisa que me irrita no Grenal também, Salzano. Torcedor gaúcho que espera jogão de bola entre Inter e Grêmio. É difícil. É verdade. O Grenal é o jogo pode mais tenso do mundo. Pode ter emoção, mas bonito? Não. É verdade. Bonito não. Gente, raro os Grenais bonitos. 2h34, a gente vai para nossa última parada aqui no Posse de Bola com o Marcelo Salzano, o Carmelito Bifano e o Giovanni Gaforelli. Nós já voltamos para fechar o Posse de Bola aqui na Guaíba. Posse de Bola de volta aqui na Guaíba, reta final, 2h36, com o Marcelo Salzano, o Carmelito Bifano e o Giovanni Gaforelli. Na sequência tem a reprise do Arquivo Guaíba com o Luiz Magno. Depois a gente vai ter com a Samantha Klein o nosso Domingão Guaíba. E aí a gente vai com o Esperando o Futebol com o Cristiano Silva a partir das 6 da tarde para Novo Hamburgo e Inter. A narração será do Zé Aldo Pinheiro, com os comentários do Carlos Guimarães, reportagens do Eurico Quadros, no plantão o Rodrigo Ramos, no intervalo de vestiário, claro, com o Cristiano Silva. Carmelito Bifano de dedo em riste, quer falar? Fala. Gostaria de propor um assunto. O Internacional está com uma joia rara que vai ser vendida rapidamente, vai jogar pouco no Internacional, chamado Yuri Alberto. É verdade. Esse jogador, não sei se passa da metade do ano. Centroavante, com o tamanho dele, com a juventude dele, bater com os dois pés como bate. E pra dentro do gol, né? Porque bater com as duas, qualquer um de nós aqui, a gente bate. Falaste bem, o tempo inteiro é focado para dentro do gol. O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Eu acho que o Internacional vai ter que arrumar mais um reforço pro ataque, porque eu acho que esse vai rapidinho.
Não, e o que me chama a atenção, viu, o Carmelo e companheiros, no Grenal, que o Inter venceu por 2-1 do Campeonato Brasileiro, eu trabalhei, eu estava no Beira-Rio, fiz até o jogo com o Daniel Oliveira e também... Grande Daniel Oliveira, meu Deus. Grande figura, né? Nossa. E o Diogo Rimoli me chamou, eu estava no estádio e me chamou muito a atenção do Yuri Alberto sobre a defesa do Grêmio. Ele enlouqueceu o Jeromel e o Kahneman. O Jeromel até se lesionou e até agora tá fora do time. Ele tem uma movimentação muito interessante no ataque. Ele abre espaço para os companheiros que vêm de trás. Ele causa transtorno na frente para os zagueiros. Ele é um jogador diferenciado. E essa formação dele, por ser... Ele é, entre aspas, um menino da Vila, lá no Santos. Ele teve essa excelente formação. Aí tá se usando. Então é um jogador que realmente ele é diferenciado. Eu quero ver muito ele jogando ao lado do Guerreiro. Eu acho que pode dar muito samba aí essa dupla de ataque. Esse é o tipo de negócio, Carmelito. Tem uma característica que é rara de centroavante, é raro em centroavante e é fundamental o futebol de hoje em dia. Desculpe o meu termo, a minha maneira grosseira de falar. É balão para cima e ele vai para cima dos caras. Exatamente. É um balão, exatamente. Tu tens toda a razão. do centroavante se atrapalha, trupica, ele não. Ele pega e vai em velocidade para cima dos caras. Isso é raríssimo. O Yuri Alberto é o tipo de negócio, e eu vou usar aqui incluindo ele, 3 exemplos de negócio que eu concordo que o Inter fez, e para vocês verem, 2 não deram certo. Um ainda não deu, pode dar, o outro não deu, definitivamente, e o Yuri Alberto dá para ver que deu certo. Que é buscar o jogador jovem. O clube que ele de repente está precisando negociar, busca, que foram Zeca, não deu certo, mas era um campeão olímpico, tinha bastante projeção no Santos, entrou em litígio com o Clube da Vila e veio para o Inter. O outro é o Maurício, mesma coisa, Cruzeiro em crise, foi lá e buscou, não tem dado certo ainda, pode ser que não dê. E o outro é o Yuri Alberto. São exemplos de negócios que a gente estava citando antes, de que um clube é interessante, importante que faça. Dar certo é uma outra história. Mas a tua margem, inclusive financeira, o Carmelito acabou de dizer, o Inter pode ter pagado, digamos, 10 milhões e vende por 20. Aí já está feito. E sem contar a contribuição dentro de campo, que futebol ainda é isso, né? Futebol não é só o caixa do clube, né? A importância dele nas 9 vitórias seguidas do Inter no Brasileiro. Não, se vocês me permitem... Totalmente no 5-1, né? Agora, a atuação dele contra o São Paulo... Agora tem um detalhe. Se daqui a pouco o Yuri Alberto ele for vendido e ele tem mercado no futebol europeu, enfim, o Inter vai ter que renovar com o Abel Hernandes, ganhando menos, claro. Já tem o centroavante aí. Não na mesma qualidade... Não na mesma qualidade, sem dúvida, mas ele vai ter que permanecer, porque o Inter, ele é bom jogador, só que os outros são melhores que ele, especialmente o Yuri Alberto entra no quesito que eu estava falando lá no começo do programa, que a gente dizia que era o jogador que o Inter buscou e deu liga, né? E não foi um grande investimento, não foi um investimento absurdo, foi um investimento que deu certo, funcionou, é um jogador que hoje é titular, dá resultado. E falta isso ao Grêmio. Ao invés de investir em Tardellis, ao invés de investir em Lucianos, Marinhos, investe em guris, investe em jogadores que daqui a pouco não são conhecidos e que podem dar certo, sim. Mas tem um detalhe aí, né, sobre o Luciano e o Marinho. O Luciano é artilheiro no São Paulo e o Marinho tá jogando muita bola no Santos. Aí a culpa é de quem? E o Diego Tardelli, ninguém contestou o investimento. Não é muito criativo. Eu, inclusive, estava no aeroporto Salgado Filho fazendo a chegada do Diego Tardelli. Ele era, na época, comparado ao investimento que o Inter fez no Guerreiro. Só que aí não deu certo por uma série de motivos. Eu fui um dos torcedores que comemorei a vinda do Diego Tardelli. Eu não estava no aeroporto, mas fui um dos torcedores que comemorei a vinda do Diego Tardelli. E hoje tenho total consciência que não deu certo. Foi um jogador que não deu resultado e não trouxe o investimento de volta, né? O Grêmio investiu milhões no jogador e ele não conseguiu apresentar o resultado, passou grande parte do tempo machucado, sem ritmo, e a gente vê no Inter contratações menores, com investimentos menores, que dão certo. O Yuri Alberto é um caso desse. Muito positivo, hoje é titular indiscutível no Inter.
quero discordar do Gaforelli agora, já que ele discordou de mim. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o Yuri Alberto, ele se impôs no Inter. Eu acho que ele não é que ele tenha dado liga. A qualidade do futebol dele... e uma outra coisa muito importante, que o Grossi destacou bastante na coletiva dele. Yuri Alberto é um cara com uma cognição de alto nível. Entende? É um cara que sabe o que ele está fazendo, onde é que ele está, o que ele precisa. Então, assim, foi uma contratação, uma das melhores dos últimos anos, disparado internacional. E aí tem uma diferença. Eu quero ver como é que o Mar vai fazer para botar os dois, porque Guerreiro não pode ser banco, né? Claro, vai demorar um pouquinho para voltar, né? Mas aí tem uma enorme diferença entre o jogador, viu, Guti? Tem uma enorme diferença do jogador de futebol para o jogador de bola. O Yuri Alberto é um jogador de futebol, ele tem inteligência para jogar. O que eu penso do por exemplo, o William Potker, por exemplo, que passou pelo Inter e no Cruzeiro, ele é um jogador de bola, porque ele toma absolutamente todas as decisões erradas dentro do campo. É impressionante, ele não tem... Mas toma errado, né? Então é um jogador que não evoluiu nesse aspecto aí. Mas daí entra aquilo que o Carmelito falou, não dá também pra gente concordar com essa... Eu entendo o que ele quer dizer, tipo, o Guerreiro não pode ficar de fora. Bom, alguém vai ficar de fora. Claro, alguém vai ter que ficar de fora. Não tem no momento é o Guerreiro, na minha opinião. Hein? Sim, no momento é o Guerreiro, até pela questão física, vai voltar aos poucos. E aí, eu considero o Guerreiro dos melhores centroavantes do continente nas últimas décadas, dá pra dizer isso. É o mesmo que tu falar de um Arce da vida. Só porque jogou no Paraguai, com todo respeito à seleção paraguaia, que não tem grandes conquistas, não quer dizer que não tenha sido dos maiores laterais do continente. E o Guerreiro também, dos últimos anos, fora a idolatria dele com a torcida peruana, de qualquer jeito ele é um cara que fez muito bem o seu papel, principalmente jogando aqui no Flamengo, no Corinthians e no próprio Internacional. Mas se o Yuri Alberto estiver dando resultado, faz o quê? Deixa no time. Tá dando resultado, deixa no time. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar no Guerreiro, eu sou um cara que gosta de olhar um pouquinho mais que só a bola rolando. Eu vejo o Guerreiro com um momento pessoal dele sensacional. Um cara que tu vê que ele tá vibrando por estar voltando a jogar futebol, tu entende? Quase 40 anos, né? O momento dele agora, para mim, é mais radiante do que era quando ele chegou no Inter. É claro, ele estava chegando, ele estava se ambientando, coisa e tal. Mas, cara, tá me transmitindo uma coisa muito positiva, Guerreiro. Tá em paz com ele mesmo. Exatamente. É um cara que vai ter que provar, ele está dizendo que ele vai ter que provar para ele mesmo que ele tem condições de voltar a jogar aquele futebol. Isso é uma coisa que me interessa muito no futebol. Eu não gosto de jogador que chega aqui dizendo, não, eu sou o X. Olha o que eu já fiz. Eu gosto de jogador vamos combinar que é uma baita de uma opção, né? Não, sem dúvida. Por mais que permaneça o Yuri Alberto no time e merecidamente hoje é titular do Inter, é uma baita de uma opção tu ter o Guerreiro de reserva, né? Tá falando dos melhores centroavantes da América do Sul, né? Aí que tá. Isso é uma coisa interessante a gente observar o Inter agora pensando de temporada. Cara, vai voltar o Saravia, a gente tava falando de lateral direito, voltou o Guerreiro, volta o Bosquilha. O Moledo vai demorar um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais. Tá chegando o Palácio. O Inter tem já um grupo interessante de se trabalhar, mas a gurizada da base, tu olha, tu tem um Lindoso, ao meu ver, de terceiro, hoje vai ser titular, mas de terceiro reserva, então isso não é ruim, tê-lo como terceiro reserva. Bom jogador. Aí já tem o Dourado, tem o Johnny, que eu acho um jogador com muito potencial. A gente tem um costume, e aí serve para Grêmio e Inter, de tratar os plantéis de Grêmio e Inter como sempre ruins, sempre insuficientes, sempre fracos. Claro que a gente tem a exigência de 5 Libertadores conquistadas no Rio Grande do Sul, 2 Mundiais e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, se olhar o copo meio cheio, são 2 bons grupos para disputar a temporada. Vai ter trabalho de treinador, vai ter reforço que precisa chegar, gurizada que precisa desenvolver.
Mas não dá para dizer, olha, com esses grupos aí, não ganha de ninguém, não chega. Gente, o Inter foi vice-brasileiro, poderia ter ganhado o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio foi finalista de Copa do Brasil, com todos os percalços que a gente sabe que o Grêmio teve. Então, eu costumo criticar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão otimista. Acho que são bons trabalhos feitos pelas diretorias de Grêmio e Inter em montagem de grupo a tempo, porque não é contratar 10 para essa temporada, não. Quanto tempo esses 2 grupos já estão com a base formada? Já há 3, 4 anos cada um no mínimo. Então, também tem boas perspectivas. Aí vai depender de outros trabalhos, dos treinadores, da questão física, porque são temporadas que normalmente já desgastantes, essa vai ser ainda mais. Então, a perspectiva é boa. O que vão fazer aí vai depender, acho, até mais de treinador do que propriamente do que foi montado. E olha que se aguarda reforços para Grêmio e se aguarda ainda um outro reforço para o Inter. Eu acho que o reforço que o Grêmio e o Inter vão ter que buscar para essa temporada são zagueiros. Os 2 vão ter que buscar. Pela falência de oportunidades que tiveram o Miranda e o David Braz, já o Inter por só ter jogadores jovens no banco. Não estou dizendo que eles são ruins, eu estou dizendo que talvez tem que ter um outro zagueiro um pouco mais experiente para quando a Cuica for com o Inter tá vasculhando o mercado uruguaio, né? Já se falou no Formiliano do Penharol, no Corurro do Nacional, então até entre os 2 eu prefiro o Corurro. Eu também, eu acho mais jogador. O Grêmio e o Inter, nesse caso da zaga em específico, são casos diferentes, né? Porque o Grêmio tem jogadores que já tem algum renome no mercado, mas que não vem apresentando grandes resultados, que é o caso do Paulo Miranda, jogador que eu não sei nem por que veio, terrível, já deveria ter encerrado a carreira, não sei nem por que, me desculpem, mas eu não sei nem, me desculpa a sinceridade, mas não sei nem por que começou a carreira no futebol. E o David Braz, que é um jogador que a cada jogo decisivo... O Paulo Miranda no São Paulo é um bom jogador. Ele caiu de fato. Ele caiu de desempenho no Grêmio. Isso aí é um fato. E a gente é um jogador. A gente precisa situar também quando é que foi feita a contratação do Paulo Miranda. O Grêmio tinha um problema seríssimo até pouco tempo atrás. Acho que esse ano já vai mudar. Com o Bressan citado pelo próprio Gaforelli. Não era só isso. O problema é o seguinte. O problema é que o Grêmio tinha Jeromel e Kahneman. E é só até hoje, né? Não, só que hoje eles já estão com dificuldades físicas. Hoje já mudou um pouquinho a situação. Naquela época, quem é que ia querer vir jogar no Grêmio para ficar no banco? Tem que ser um cara mais ofensivo. E agora vocês vão ter que perdoar aqui, mas eu vou ter que dar destaque para isso. Mas o Grêmio buscou a contratação do zagueiro Messias. Olha só, o zagueiro Messias jogava a Série B. O Grêmio buscou a contratação do zagueiro Messias na Série B. Ao invés de, para mim, soa como se fosse mais um Paulo Miranda sendo contratado. E aí, pior de tudo, e ele o Grêmio não quer conseguiu papel, tomar o balão do Bahia. O Grêmio tomou o balão do Bahia. Mas o Messias eu acho super valorizado. Eu acho um zagueiro, olha... O cara chega... Esse zagueiro não forma na base. O cara chega para ser reserva. Eu acho que o Grêmio agora tem que trabalhar Juan e Rodrigues. Sinceramente. Mas concordo com o Carmelito, de repente, um zagueiro para ser esse substituto mais imediato de Kahneman e Jeromel, concordo, mas tem que confiar mais no Rodrigues e no Juan. E aí, vou de novo aqui, ó, minha clara evidência. Vão falhar. Eles vão falhar, eles são jovens. É impossível que não falhem, mas eu acho que são bons jogadores. Eu acho que o Grêmio, neste momento, o canto da sereia do Grêmio, neste momento, é melhor do que era no passado. Hoje, tu pode chegar para um zagueiro de grande qualidade e dizer, cara, eu não vou conseguir ter Kahneman e Jeromel toda a temporada. O Kahneman está com quantos anos? O Jeromel com quantos anos? Então é o seguinte, ó, tem uma possibilidade de tu entrar nessa defesa que é espetacular e se firmar pro resto da tua vida, no resto da tua carreira. Então acho que hoje fica mais fácil de conquistar. Acho que o Moisés realmente não é o zagueiro que o Grêmio precisava. Ainda bem que ele foi pro Bahia, tu entende? Então, mas fica feio, né? Tomar o balão pro Bahia de um jogador de Série B, só um pouquinho. Não foi balão dele, né? Ele ofereceu o X pros caras, Humildo. Não foi balão. É a opção dele. E eu acho que, sinceramente, Moisés, eu gosto do Moisés, mas Messias, se tem Rodrigues e Juan, vai com Rodrigues e Juan. E aí sim,
Se for para trazer um zagueiro, tem que trazer um com nível de titularidade. E aí o azar é deles. Sem querer ser Eu gosto do Rodrigues. Eu acho que o Kahneman. Eu acho que o Rodrigues, bem trabalhado, pode dar resposta no futuro ao Grêmio. Sem querer ser cruel, tá? Boas. Sem querer ser cruel. Neste ano, o Rodrigues teve muitos altos e baixos. Eu não estou querendo queimar o jogador, eu não estou dizendo que ele não pode jogar no Grêmio. Teve a chance de se firmar. Ele pode jogar no Grêmio, mas ele vai precisar de mais tempo para mostrar sua qualidade. Talvez, e o Rodrigues tem uma coisa... No momento decisivo, é fundamental. Talvez seja importante ter um outro cara mais experiente para a decisão. Neste momento... Quantos anos tem o Rodrigues já? Tem um quesito no Rodrigues que ele é muito bom. Só que não é o principal para um zagueiro. Ele, com a bola nos pés, ele é praticamente um volante. Ele consegue jogar, ir à frente, sair jogando. Nisso, ele é praticamente um jogador perfeito. O problema é que o zagueiro tem como principal necessidade... Zagueiro, quando precisar, tem que zagueirar. Zagueiro, quando precisar, tem que zagueirar. Eu concordo. Não vai faltar o Rodrigues capacidade de saída de bola, sabe? De ação de jogo, que hoje é importante para todo mundo no futebol. Qualquer um, até o goleiro precisa saber isso. Agora, a principal parte... A tua colocação, Guti, ela é perfeita. Só que às vezes, eu já percebi em alguns jogos do Grêmio, que às vezes o Rodrigues quer dar uma enfeitada a mais como zagueiro. Se precisar dar um bico pra fora, tem que dar bico. Se precisar dar uma paulada no atacante, tem que dar uma paulada no atacante. Mas isso vai pegar jogo, como? Claro. Sem como agressão. É que tu pega isso aí? Como é que tu pega isso aí? Como é que tu pega esse tipo de coisa? Não é com a idade que tu tem na carteira. Não é a idade que tu tem na carteira. A idade que tem na carteira não quer dizer nada no futebol profissional. Nada. São os minutos, né, jogados. Minutos jogados para te ter a experiência necessária para fazer isso aí que a gente está falando. Carmelito, Guti, nós temos que levar em consideração, assim como o Rafinha treinou por anos com Robin e Ribéry, o Rodrigues treina com o Jeromel e o Kahneman, que são os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro há mais de um ano. E não tem dúvida que isso tem contribuído para ele. Ele está bem de professor, o que falta para ele é a prática. Falta aprender. Falta prática. E eu não sei se vai ser o espaço dele. Por exemplo, o Guilherme Pato, do Inter. Guilherme Pato, a gente viu que ele teve uma evolução gigante quando ele passou pela Ponte Preta. Acabamos de falar aqui no Messias, viu? E até tô observando o Twitter, o Everton Guimarães, nosso colega da Band lá de Minas, ele traz a informação que o Messias está indo pro Ceará. Tá deixando a América Mineira indo pro Ceará. Seja feliz. Na verdade, ele optou. Ele tá indo para onde deve ter sido uma melhor proposta para ele. E aí eu digo financeiramente, um pouco esportiva, para ter oportunidade. A realidade é que esse jogador quer ser titular. No Grêmio ele não seria titular, mas, ao mesmo tempo, a gente viu a última temporada, Jeromel e Kahneman tiveram vários jogos que eles não foram titulares. Mas esse jogador teria sequência. Agora, ele não quis, beleza, sucesso na briga contra a Série B. É isso aí. Agora, só para deixar bem claro, o que falta para o Rodrigues é rodagem, é atuar, é mostrar para o Grêmio, para a torcida e para nós todos que ele não vai ter tantos altos e baixos que nem ele teve essa temporada. E talvez por isso que eu falo que é necessário ter mais um jogador experiente que te dê essa segurança. Porque vai chegar no momento que o Rodrigues, zagueiro, é que nem volante. Zagueiro é que nem volante. Toda hora estão fora do jogo por algum motivo. É por falta, é por lesão, é por cartão. Então precisa ter uma gama maiores de opções para essas funções. Eu gosto do Rodrigues. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Só que precisa ter mais rodagem. Eu tenho medo que ele seja queimado pelas circunstâncias que o Grêmio vive hoje. E vale pro Juan também, né? Sempre que eu vi o Juan, gostei, assim. Deu uma enfeitada também contra o Esportivo, mas isso aí são coisas que, com certeza, o Renato, a Letícia Mendes, tá todo mundo observando. O Juan também tem que cuidar um pouquinho o extra-campo, né? Exato. As mídias sociais, a gente entende a ansiedade do atleta. O negócio do Juan... Não é legal. É contra ele isso. O negócio do Pedro Lucas, do Ricardinho, é o mesmo. Tem que jogar contra os times pequenos como se fossem times gigantes. E contra os times gigantes jogar mais ainda. Entendeu? Claro, depende da oportunidade que o Renato vai dar para eles. Mas a gente tem que botar assim na cabeça. Cara, vocês são guris, vocês estão surgindo agora pro futebol. Joguem o melhor que vocês consigam. Joguem como se fosse o jogo da vida de vocês. É isso que a torcida quer ver. O Breno ter feito isso agora tem dado certo. Apesar que eu acho que tem que ter cautela.
Gente, valeu, Salzano. Muito obrigado. Passou rápido, hein? Muito rápido. Muito obrigado pelo convite, Guti. Bom retorno aí. E que agora tudo volte ao normal. Carmelo, um grande abraço. Giovanni também. E um bom restante de domingo a todos. Aqui agora eu vou pro Galetinho. Que beleza. Grande, Salzano. Valeu, Gafonelli. Um grande abraço, amigo. Guti, satisfação retornar à Rádio Guaíba, aos estúdios da Rádio Guaíba, aos microfones da Rádio Guaíba, ainda mais contigo, grande amigo, grande entendedor de futebol, Carmelito, Salzano, grandes entendedores também, agradeço todo mundo que está na audiência e pedir aí, se eu puder fazer um jabazinho, pedir aí pro pessoal seguir a Voz do Torcedor RS no Instagram e no Facebook. Carmelito, irmãozinho, um abraço. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, muito feliz de te ver de volta, muita saúde sempre. Muito obrigado pelo convite. Participar com 2 feras, 3 feras que nem vocês sempre engrandece e a gente aprende um pouquinho. Também só gostaria de fazer um pequeno chabazinho. Procure no Twitter 3 Teses, @3Teses. Um programinha Só que a gente tem 3 teses só 3. Vamos lá que vocês Valeu, vão gente. gostar. Um grande abraço. Um abraço. Na sequência, vem o Luiz Magno com o Arquivo Guaíba.